A palavra, o importante é que Deus use quem Ele quer, usa quem Ele quer. Então vamos aplaudir a vida da bispa, que vai trazer a palavra nesta noite, amém? Amém. Eu confesso que eu queria fugir hoje. Fica de pé um pouquinho. O apóstolo bispo, você vai pregar. Falei, amor, mas... Amor, é você que vai pregar. E, na verdade, eu amo a palavra de Deus, mas você está programada para ficar 13 dias sentado, né? E aí... existe esse convite. E a gente que é servo do Senhor atende convites do Senhor. Fui correr para Jesus falar comigo, mas Ele falou comigo e eu espero que Ele fale com você também. Em nome de Jesus Cristo, amém? Mas antes da palavra, deixa eu fazer o ato profético. O Ministério Infantil está pronto? Vamos aplaudir o Senhor pela Cris, que vem ministrando, que vem representando o Ministério Infantil. A Cris, eu quero agradecer ao Senhor pela vida dela. São quantos anos, Cris? 10 anos. Há 10 anos, a Cris, ela está como pastora, coordenadora do Ministério Infantil da casa. E a Cris, talvez, no primeiro momento, até ela se assustou porque... a função que ela tem, né? A Cris, você trabalha com engenharia, essas coisas, né? Engenharia, a Cris é mais pontual, a Cris é curta e reta. E incrível como o Senhor pôde contar com a Cris e pode contar com a Cris. E tantas pessoas passaram por lá e ela permanece lá. E nós sabemos que o Ministério Infantil é algo que Deus tem ciúmes. É que muitas vezes a gente quer ir para muita coisa, mas quem é inteligente vai desejar ministrar crianças, porque das crianças é o reino de Deus. E o primeiro ministério que o Senhor me entregou aos 17 anos foi o Ministério Infantil. E se eu amo a palavra foi porque eu tinha que aprender a palavra para ensinar as crianças. E as crianças, elas nos ensinam. Eu creio que o Senhor tem tocado a harpa nesses dias sobre este lugar. E a harpa tem tocado sobre o Ministério Infantil. Nós temos visto com muita responsabilidade crianças e adolescentes subirem a este altar e fazer talvez as maiores e melhores entregas ao Senhor. A criança, ela é muito transparente, então quando você olha para a criança, você entende. E nós vemos verdade e amor sobre elas. Por que isso está acontecendo? Porque tem pastoras ministrando com seriedade a palavra de Deus. E eu profetizo que o Senhor vai te abençoar muito por causa disso. Muito. E que seja um ano que o Senhor sopre mesmo. Sopre sobre as pastoras dessa casa que entenda isso, sobre as crianças, e que o nome do Senhor seja enaltecido através desse ministério em nome de Jesus. Paz, igreja. Como a bispa falou, eu estou há 10 anos, no Ministério Infantil. E quando eu entrei no Ministério Infantil, eu não sabia ler a Bíblia. Eu ainda estou aprendendo, porque a palavra ela é viva, e eficaz. Então, eu comecei a ler a Bíblia para poder entender e ensinar as crianças, E eu não nasci no berço evangélico. Eu me converti, eu tinha mais ou menos uns 30 anos e foi aqui na Força. E quando eu entrei aqui, eu me apaixonei pelas crianças. E quem me conhece sabe que eu sou totalmente concreta, Mas o Senhor, Ele vem transformando. Ele vem transformando a cada dia, A cada dia. E eu fico impressionada como as crianças estão sedentas pela palavra do Senhor. Então a gente ministra eles. Nós estamos ministrando sobre cada livro da Bíblia
esses 12 dias, né, da campanha. E eu queria falar algo para vocês, papai e mamãe. Quando as crianças elas levam um desenho para casa, por mais que ela não se atente no primeiro dia, mas no segundo dia é importante perguntar. Ela pode não se lembrar naquele momento quando ela está indo embora, né? Porque ela sai eufórica, é uma criança, né? Mas no dia seguinte ela vai se lembrar e ela vai começar a falar. E quando a bispa ontem me pegou de surpresa falando que era no Ministério Infantil, hoje pela manhã eu fui orar e Deus me deu uma palavra e eu quero deixar essa mensagem para vocês. Está em Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como creram naquele de quem não ouviram? E como ouviram, se não há quem pregue? O que o Senhor falou comigo? Que as crianças, nós somos os exemplos para elas. Então, conforme a gente vai ensinando, ela vai aprendendo. Se você ensina a palavra, ela aprende a palavra. Então, o que o Senhor falou comigo é que eu declare na vida dos pais sabedoria e graça para quando vocês chegarem em casa, ler a Bíblia, separar um dia, uns minutos com eles e ler a palavra, porque eles são a nossa geração. O Ministério Infantil ele é uma extensão e aqui nós estamos preparando eles para o futuro. E eu desejo isso do fundo do meu coração. Eu não tenho filhos, mas eles são meus filhos espirituais. E eu cuido deles. Eu chego a me emocionar como se fossem os meus filhos. Porque é o lugar deles. É o lugar deles. Então nós precisamos cuidar da nova geração. Então eu declaro isso na vida do pai e da mãe de cada criança dessa igreja. Eu declaro aprendizado. Eu declaro em nome de Jesus sabedoria para ensinar os filhos no caminho do Senhor, no caminho aonde as crianças não vão se desviar. Em nome de Jesus. Amém. Aqui? Nesse? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Abra a tua Bíblia em 2 Samuel 11. Segunda Samuel 11 diz assim: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, os seus oficiais e o exército israelita fossem atacar os inimigos. Eles venceram os amonitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. Dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher e soube que era Batseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o beteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-las e trouxessem. E Davi teve relações com ela. Batseba tinha justamente terminado o seu ritual menstrual. Ela voltou para casa e depois descobriu que estava grávida e mandou um recado a Davi contando isto. Davi mandou então esta mensagem a Joabe: mande que Urias o beteu venha falar comigo. E Joabe obedeceu. Quando Urias chegou, Davi perguntou a ele sobre Joabe e as tropas, se estavam indo bem na guerra.
Depois disse a Urias: vá para casa e descanse um pouco. Urias saiu e Davi mandou levar um presente à casa dele. Mas Urias não foi para casa. Em vez disso, dormiu no portão do palácio, junto com os guardas do rei. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, perguntou-lhe: você acaba de voltar depois de ter ficado fora muito tempo. Por que não foi para casa? Urias respondeu: os homens de Israel e de Judá estão longe, na frente de batalha, e a arca da aliança está com eles. O meu comandante Joabe e os seus oficiais estão acampados ao ar livre. Como poderia ir para casa, comer, beber e dormir com a minha mulher? Juro por tudo o que é sagrado, que nunca poderia fazer isso. Mesmo não estando lá, não era bom. Até aqui, vamos parar aqui, senão eu vou. Pode sentar um pouquinho. Então, foi um pouco extenso que eu li e depois a gente continua lendo. Mas esse texto vai dizendo, ele é muito claro quando vai dizendo. O primeiro versículo é o versículo que vai dizendo assim, ó: na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra. E lendo esse contexto, o que nós observamos? Quando nós vamos na palavra de Deus ainda em Samuel, nós vamos descobrir que, e vocês sabem disso, que Deus, em um certo momento, Ele vai destituir o rei da época, que era Saul. E Ele vai dizer a Samuel: vai até a casa de Jessé, não tenha dó de Saul, porque eu já escolhi um rei. Então Davi foi escolhido por Deus para ser rei, para ser rei daquele povo. E quando nós começamos no capítulo 11, em 2 Samuel, o que nós começamos a ler? O rei que deveria ir para a guerra, na época, no tempo que o rei deveria ir para a guerra, ele não foi. O tempo de Davi era de ir para a guerra, ele fica. Ele manda Joabe ir com o exército israelita, mas ele fica. Nós lemos também que ele não só fica, como ele deita uma tarde e dorme um pouco. E quando ele se levanta, ele vai passear no palácio. E quando ele vai passear na varanda do palácio, de onde dava visão ampla de toda a cidade, os olhos de Davi vê Betseba tomando banho. E essa palavra também diz que ela era belíssima. Ele não só viu como ele desejou, ele não só viu como desejou e mandou buscá-la. E aqui eu quero parar para trazer uma primeira direção à igreja. Sabe, queridos, eu tenho certeza que nesse palácio foi lugar onde o rei Davi escreveu muito dos salmos que existem nessa Bíblia. Eu tenho certeza que nesse palácio foi lugar de intimidade com Deus. O problema de Davi não começa quando ele vai para a varanda ver Betseba. O problema de Davi não é a varanda. O problema de Davi foi não ter ido para a guerra. O palácio era um lugar seguro. O palácio, sim, foi um lugar de muitas experiências. Mas quando Davi decide ficar na hora que deveria ir, foi o problema. Enquanto o exército israelita lutava, ele dormia. Eu trago uma direção sobre esta igreja. O lugar seguro não é a sua casa. O lugar seguro é onde Jesus mandar você estar. O lugar seguro não era o palácio. No palácio, sim, teve muita intimidade. Foi ali, sim, que muitas coisas aconteceram. Mas não era a hora de estar no palácio.
Não há problema nenhum em descansar, nós descansamos. Antes de começarmos essa campanha, eu e minha família, nós ficamos 5, 6 dias fora. Vocês sabem disso. Não tem problema em descansar. O problema é descansar na hora errada. O problema está em ficar dormindo na hora errada. Não era a hora de Davi estar dormindo naquele palácio. Era a hora dele estar guerreando. E a primeira palavra que o Senhor traz para nós nessa noite é dizendo assim: o mês de julho vai ser uma bênção, mas você vai ter discernimento para saber que hora você dorme, que hora você descansa e que hora você vai guerrear. Estar aqui no 8º dia de culto é dizer: nós estamos guerreando. O Senhor deixou bem claro para mim neste dia: tem espada sendo entregue nas mãos de quem crê nesta noite. Você não está aqui porque você quer fazer bonito, não. Você entendeu? Você está em guerra, e o ano vai ser guerra, mas Deus tem vitória para aqueles que guerreiam. Então Davi não deveria estar no palácio. Palácio que é um lugar seguro. Nós vamos entendendo que isso tornou um problema. Sabe, meus irmãos, tem hora que você resolve ficar na sua casa. O inimigo, ele não dorme. O inimigo, ele tenta as estratégias para acabar com você, com a sua família, o tempo todo. E tem hora que nós dormimos. Tem hora que a gente resolve ficar em casa, fazendo nada. Tá com calor? Vou colocar um ventilador no meu rosto. Vai você orar que eu fico aqui descansando. Tem homem e mulher fazendo isso nessa casa. E o Senhor está dizendo: não é hora de descansar, é hora de guerrear. Quando você não está na posição que Deus quer, então a gente está dizendo assim: um homem que está no palácio, no lugar de intimidade com Deus, talvez o lugar para ele mais seguro que poderia existir. Davi não estava na balada, Davi não estava no bar, Davi estava na casa dele. Mas o inimigo tem trazido muitas cadeias dentro das próprias casas. Sabe quando você rola o seu dedinho no celular e vê coisas que você não deveria ver? Aí você vai ver, aí você vai desejar e você vai querer saber um pouco mais. E o Senhor está dizendo assim, ó: lugar seguro é na minha presença e fazendo a minha vontade. Davi era guerreiro. O rei era guerreiro, ele tinha espírito guerreiro. Mas não tem guerreiro que dê conta de guerra se não for no momento certo, na presença de Deus. Enquanto o povo, enquanto o exército estava lá lutando e vencendo, Davi estava dentro de casa perdendo guerra. Enquanto o povo vai lutar e vai vencer, está fazendo a coisa certa, Davi está perdendo guerra dentro da sua casa. E o Senhor está dizendo: eu tenho vitória para você, meu irmão, dentro da tua casa, mas precisa estar na posição certa. Aqui foi ministrado já no dia de hoje que enquanto você está aqui, Deus está cuidando da tua casa. Enquanto você está aqui ouvindo a palavra de Deus, todas as armas do inimigo estão caindo na tua casa. O guerreiro, o rei, não deveria estar no palácio, ele deveria estar guerreando. E ele vai ali, em um momento de distração, ele vê o que não tinha que ser visto. E quantas vezes isso acontece conosco? Tá tudo bem e de repente é algo que você ouve, é algo que você vê, que vai trazer ruína sobre a tua vida. O mês de julho é mês de bênção para quem está vigilante. Então sacode o teu irmão e diz: vigia! Faltou vigilância na vida do rei, faltou vigilância na vida do guerreiro Davi. Ele ganhou tantas guerras, ele ganhou tantas guerras. Em uma distração, ele foi realmente, se tornou preso a algo que traria muita tristeza sobre a vida dele. Como profeta nessa noite eu quero declarar:
toda a arma preparada e forjada para derrubar guerreiro está caindo por terra. Toda a arma preparada para derrubar a minha vida, a vida do meu marido, dos meus filhos, toda a arma forjada contra esta igreja não prosperará. Você pode até ver algo, mas vai ser muito rápido e você vai entender: eu tenho que tirar a minha visão daqui e eu tenho que olhar para o Senhor. Em uma distração, o guerreiro começa a perder a guerra. Tem muitos guerreiros perdendo guerra por conta de distração. Quando você vê a palavra vulnerabilidade, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado. Porque se você se distrair um pouco, você vai para um lugar muito vulnerável. A palavra de Deus diz que um abismo, ele vai puxar outro. Um abismo vai puxar. Davi, ele faz aquilo que não deveria fazer. E aí, qual foi a estratégia do rei? Faz o que não deveria fazer. Betseba fica grávida. Ele fica sabendo. Ele vai tirar Urias do campo de guerra. Ele vai tentar dar um jeito. Ele vai tentar fazer uma manobra para esconder o que ele tinha feito. Só que a palavra de Deus diz: nada ficará escondido que não seja revelado. O rei tentou algumas coisas. Traz Urias. Mas olha a diferença em posicionamento de Urias. Urias, ele vem, mandou chamar, ele veio. Ele veio e a proposta de Davi para ele foi: vai para tua casa, descansa. Essa palavra não diz que Urias falou nada. Aparentemente ele tinha entendido uma direção do rei. O rei manda manjares da sua mesa, diz a palavra de Deus, para a casa de Urias. Mas Urias não vai. Na fidelidade de Urias, que sabia para que ele tinha sido chamado. Ele tinha sido chamado para guerrear. Ainda que Davi tenha tirado ele do lugar de batalha e colocado ele no palácio, ele ficou na porta do palácio, mas não foi para casa. Quando Davi fica sabendo que ele não foi para casa, Davi pensa outra coisa. A palavra de Deus diz que Davi deu bebida para ele, fez um jantar para ele, embebedou ele para ir para casa. Mesmo bêbado, ele não foi para casa. Nenhuma das estratégias de Davi deu certo na vida do guerreiro Urias. E quando Davi pergunta por que ele não foi, ele vai dizendo assim nas minhas palavras: como eu poderia comer, beber e dormir com a minha esposa, se eu tenho meus amigos, os meus irmãos, os meus oficiais lá, junto com o meu general lá, lutando? Como eles estão lutando e eu aqui dormindo. Olha os dois tapas, de um lado e do outro, na cara do guerreiro Davi. Davi chama ele para fazer aquilo que ele fez. E ele diz: eu sei que eu estou em guerra e não é hora de dormir. Urias, mesmo fora da batalha, ele continua com posicionamento de guerreiro. Ele não estava lá, mas continuava se posicionando como estivesse. O Senhor está dizendo: quem é. E Ele está te chamando para ser guerreiro. Saber a hora de comer, de beber, de se divertir, de dormir e de se posicionar também. Mesmo fora daquela batalha, ele não deixa de ser guerreiro. Em qualquer lugar que eu estiver, que você estiver, frente à batalha ou vivendo a batalha à distância, a nossa posição não vai mudar. O inimigo ganhou na sua vida e na sua família por conta de posicionamento.
Mas o Senhor está dizendo: eu te chamei para ser guerreiro, e recebe fortalecimento de guerreiro sobre a sua vida nesta noite. E você aplaude a Jesus. Aparentemente o lugar que Davi estava era de segurança, mas foi um desastre. Porque ele dormiu na hora errada, ele viu na hora errada, ele se moveu na hora errada. Sabe, irmãos, muita coisa pode ser dito através disso. E talvez possa falar assim: Davi estava cansado, ele lutou muitas guerras, e ele queria ter o direito de descansar. Mas eu tenho uma palavra: o seu descanso não vai ser aqui, o seu descanso vai ser na eternidade, meu irmão. Sacode teu irmão e fala: você é guerreiro, você é chamado para guerrear. O inimigo entrou na sua família, mas vai ter que sair em nome de Jesus. A bagunça começou, mas vai ter que finalizar. A misericórdia de Deus é presente nos nossos dias. E Ele está dizendo nesta noite: eu sei a bagunça que começou, mas Ele está disposto para colocar um ponto final. Depende do seu posicionamento nesta noite. Um rei que não sabe se posicionar, e um soldado que se posiciona muito bem. E a palavra de Deus diz que não teve jeito. Davi não conseguiu dobrar Urias. Mesmo Davi sendo rei e autoridade sobre Urias, ele não conseguiu dobrar. Porque para aquilo que Urias foi chamado, ele sabia bem. Pergunta para o teu irmão: você sabe para que Deus te chamou? Pergunta para ele. Porque eu tenho uma palavra nessa noite para você. Quando você e eu, nós sabemos para que Deus nos chamou, ninguém vai nos dobrar. Quando você sabe para que Deus chamou, situação nenhuma vai te dobrar. Ofereça o que quiser, fale o que quiser, a posição é a mesma. Eu sei para que Deus me chamou, e Ele me chamou para guerrear. Oh, meu Deus. A igreja precisa entender o que Deus está falando. Todas as possibilidades humanas foram feitas e não teve êxito. Será que seria assim com você? Um homem que vai ficar bêbado, e mesmo assim, e a gente sabe que alguém que fica embebedado, ele sai muito do ponto, não é? Eu já falei aqui, bêbado é uma tristeza. Tá chorando, tá rindo ao mesmo tempo. Ele começa chorando e termina rindo. Fora, mesmo o homem no natural fora, o espírito de guerreiro, ele estava nele. Mesmo totalmente fora, ele não saiu da posição. E eu quero declarar uma igreja forte desse jeito. Porque existe uma igreja fácil e frágil e vulnerável. Qualquer coisa parece que já é melhor. Melhor é a presença do Altíssimo. Melhor é a segurança do Altíssimo. Melhor é estar na guerra do que estar no palácio. Melhor é estar na guerra do que estar no palácio. Na guerra talvez não tenha aonde se cobrir do sol, não tenha hora de comer nem de beber, a água fica quente. Mas é melhor estar na guerra, porque o Deus da guerra está nesta guerra, do que ficar no palácio cheio de pompa, de perninha cruzada, comendo manjares e achando que está tudo bem. Ei, o Senhor está te chamando, está te dizendo: se levanta e vai guerrear. Porque tem vitória em julho de 2026 para a sua família. O Senhor vai cuidar de nós durante todo o ano, mas tem algo específico que Ele vai dar a vitória para a sua vida no mês de julho. Por quê? Porque você vai saber a sua posição. Então o problema de Davi
não é andar no palácio, mas chegar à varanda. O problema de Davi é não ter ido para a guerra. O problema de Davi foi dormir na hora errada. O Senhor me disse: fala para a igreja que é tempo de vigiar. Mateus 26, 41 diz assim: vigiei e orai, para que não caia em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Outra versão: vigiem e orem, para que não caia em tentação. Porque o espírito está pronto, mas a carne... Davi caiu em tentação. Faltou vigilância na vida do rei. E muitas vezes na nossa vida falta vigilância. Sabe por quê, Lu? Porque a gente está acostumado a ganhar muita guerra. E a gente acha que tem que ficar escolhendo que hora que vai e que hora que não vai. Se tem guerra, é para você ir. Se tem guerra, é para você. A guerra não vai ser uma hora para dizer, não. Se tem guerra, se teve guerra, se tem guerra, é a hora de você se levantar para guerrear. Está ouvindo barulho de guerra? Se levanta e guerreia. E aí, por falta de vigilância, ele caiu em tentação. O modelo de pregação de Jesus, em Mateus 6,13 vai dizer, o que vai dizer lá? Me livre de todo mal e não me deixes cair, não me deixes cair em tentação e livra-me de todo. Vamos de novo? Me livra de toda a... O Senhor está dizendo nessa noite: o guerreiro caiu em tentação. E Jesus nos ensinou a orar dizendo: me livra de todo mal. Não me deixa cair em tentação. A nossa carne é fraca. E se não for o Espírito de Deus para nos ajudar a tirar o olho de alguns lugares, a deixar de ouvir algumas coisas, nós caímos em tentação. Mas eu estou dizendo com muito tremor e temor que é tempo de orar. Me livra de todo o mal. Não me deixes cair em tentação. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tem orado, ou você já orou alguma vez nesse sentido? Não estou falando quando você vai ler Mateus 6, mas naturalmente a igreja não ora. A igreja poucas vezes vai orar e dizer: não me deixa cair em tentação. A igreja vai pedir um monte de coisa, mas a igreja não vai pedir: não me deixes cair em tentação, mas me livre de todo mal. O Senhor está dizendo: coloque esta frase na sua oração diária, porque o inimigo é tentador e veio para tentar destruir. Mas haverá sobre a vida daqueles que oram discernimento, livramento. Você não vai cair, eu não vou cair em tentação, e Ele vai nos livrar de todo mal. Urabacanabassou. Então você vai orar assim. Faça a sua oração, mas não deixa de pedir: não me deixes cair em tentação. Tentação é uma área de risco. E todos nós temos essa área de risco. Como pastora dessa casa, por diversas vezes, de onde eu menos esperava, alguém mais improvável aos meus olhos caía em tentação. As pessoas mais santas, sabe a pessoa que você olha e vê santidade?
Só Jesus para nos livrar, só o Senhor para nos livrar. É só o Espírito de Deus para nos livrar. Não bata no teu peito dizendo: eu sei o que eu faço, eu posso. Nós não podemos nada. É o Espírito de Deus que nos fortalece. É o Espírito de Deus que não nos deixa cair em tentação. A nossa carne, ela é fraca e ela precisa se submeter ao poder do Espírito de Deus. Eu tenho um primo que ele era santarrão. Se alguém chegasse na casa dele na hora do culto, ia ficar sozinho. Porque ele ia perguntar: você vai pro culto comigo? Não, então você fica aí. Todo mundo chama o chato. Eu falo isso que ele também falaria. Ele pregaria para vocês isso. Ele era o chato. Ele não perdia um culto. Ele é aquele que olhava abaixo para todo mundo dizendo: isso aí não é muito crente não. Ele era motorista de ônibus. Ele fazia o airplane. E um belo dia, a minha prima percebe ele esquisito. Uma mulher talvez 15 anos mais velha que ele, cheia de pombagira, laçou ele. Em poucos dias ele estava fora de casa. Ela foi orar, jejuar, se colocar naquele nível que foi pregado ontem. Foi para um nível maior de oração. Para a glória de Jesus, o Senhor tirou ele das garras do inferno. E eles venderam tudo em São Paulo e foram embora daqui. E hoje eles vivem bem, firme na presença. E entendeu: não brinca com o inimigo. Olha para alguém que está do teu lado e fala: não brinca com o inimigo. Existe uma igreja que não ora para não cair em tentação. Existe uma igreja que não está vigilante. Existe uma igreja que não pede livramento. Ei, o inimigo, ele é tentador e ele veio para destruir. Mas eu estou declarando: haverá discernimento do alto sobre a nossa vida. E haverá livramento. E não cairemos em tentação. Quando você vai em Mateus 26, 41 que a gente leu: vigie e ore para que não caia em tentação. Quando você vai ler esse capítulo vai dizer assim: que Jesus chegou no lugar chamado Getsemane. E Jesus chegou em Getsemane com Pedro, Tiago e João. Ele diz: fiquem assentados aqui. Eu estou muito triste. Orem comigo. E se afastou. E quando Jesus volta, naquele ambiente, os 3 discípulos estavam dormindo. No momento de guerra de Jesus, os 3 discípulos estavam dormindo. E ele diz: Pedro, você não pode vigiar 1 hora comigo. Davi estava sozinho no palácio, mas os discípulos estavam com Jesus em Getsemane. Jesus estava perto, o convite era de Jesus. Jesus faz o convite 3 vezes, se afasta as 3 vezes. A alma dele estava em guerra. Era no Getsemane que o traidor o entregaria para a sua morte. E os discípulos estavam cansados e foram dormir no momento de guerra. Quando você está cansado e você começa a ter sono, o que você faz? Ouve aí. Você está na igreja, está tendo a pregação, você começa a ter sono, você está sentado, você faz o quê? Fica de pé. Se levanta. Os discípulos não tiveram discernimento de sair de onde estava e ficar de pé e entender: ali não era hora de dormir, ali não é a hora de ficar assentado, ali era a hora de se posicionar.
Agora eu estou dizendo, em um cenário de guerra, que Jesus estava presente, mas os discípulos não sabiam se posicionar. E esse dia é o dia de hoje. Jesus está fazendo convite: vigia, peça para que livre de tentações, cuidado com aquilo que o inimigo está forjando contra a tua vida. E muitas vezes ficamos sentados e dormindo. Nesta casa Jesus está, e Ele está fazendo um convite: vigie comigo. Ele traz a palavra. Quando você vigia, é melhor para você, é melhor para a tua família, é para aquilo que Deus quer fazer sobre a tua vida. Então, vigia com Ele. Fica de pé onde você está. Quando nós vamos nesse texto, no versículo 45, diz: então chegou perto dos seus discípulos e disse: dorme, agora descansa. É chegada a hora aonde o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. O Senhor fez convite. Jesus fez um convite. Jesus tentou alertá-los. Não era hora de dormir, era hora de guerrear. Na segunda vez que Jesus volta, a palavra de Deus, os olhos deles estavam pesados, e Jesus nem fala nada para eles. Na nossa humanidade, nós somos muito fracos. Jesus, quando fala, ore para que não caia em tentação, que a carne é fraca, está falando, daqui a pouquinho vai acontecer muita coisa e vocês vão me negar. Eu não estou querendo te assustar, só estou dizendo assim, ó, cadê a vigilância? O que vocês estão fazendo? Olha para você hoje. Será que tem horas que em vez de guerrear você está dormindo? Será que tem horas enquanto o seu esposo ou tua esposa está guerreando na igreja, você está parado? Dando lugar para o inimigo entrar e acabar com a tua vida? O Senhor traz uma palavra de vigilância. É tempo de vigiar. Porque o reino espiritual é muito mais organizado que o físico. E ele trabalha rápido. E o Senhor sabe o que está falando hoje. A sua casa, o seu palácio pode ser confortável, mas tem a hora certa de vocês ficar lá. Hora de guerrear é hora de guerrear. Aqui é tudo tranquilo. Se a gente for falar, vamos guerrear na igreja, quinta-feira, 2 horas. Você fez o que com as 22? Não, pior não é isso. O pior é que tem gente que não aparece nos 7 dias. Meu Deus. Nem fala quem foi. Fala pro seu irmão, é você, mas não responde. Tem gente que quer vitória no meio da guerra e nem aparece na igreja. Vamos melhorar isso. Tá bom. Ainda que você não apareça na igreja, na sua casa você está guerreando? Não, você não está só assistindo televisão, dando risada dos videozinhos lá, que nem sei o nome daquilo. Não quer? Reels, né? TikTok, né? Você não está lá distraído não, né? Você não está distraído lá não, né? Você não está deitado no sofá com um ventilador em cima da sua cabeça, vendo o jornal só falando miséria. Não, você não está fazendo isso, é impossível. Eu não acredito. Eu não acredito. Deus te conhece e me conhece. Não finja que está guerreando. Sacode o teu irmão e fala, é hora de guerrear. Mas fala como profeta nessa noite, é hora de guerrear. Se você quer ter vitória, você vai ter que guerrear. Não adianta vir 12 dias se você não guerrear. É hora de guerrear. Diz
desliga a televisão, guarda o celular na gaveta e vai orar. É hora de guerrear. Talvez essa não é a palavra que você queria ouvir, mas esta é a palavra que garante a tua vitória durante todo o ano. É hora de vigiar. Vamos orar? Pedir para os intercessores vir aqui à frente. Guerreiro é guerreiro. 1 Pedro 5, 8, 9 diz: sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em redor como leão bravando, buscando a quem possa tragar, ao qual resiste firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos no mundo. Apocalipse 16, 5: eis que venho como ladrão, feliz é aquele que permanecer vigilante. A vigilância não te dá só respaldo para ter vitória nas tuas guerras, mas a vigilância te traz preparo para esperar o dia da vinda de Jesus. E esta palavra diz que ninguém sabe. A vigilância faz parte da nossa vida. Diga para o teu irmão: a vigilância faz parte da tua vida. A vigilância tem que estar intrínseco em nós. Ou seja, essa vigilância tem que ser essência em minha vida, na tua vida. Se eu estiver no palácio, eu vou vigiar. Se eu estiver em batalha, eu vou vigiar. Aonde eu estiver, eu vou vigiar. Você nunca sabe por onde o inimigo vem. Esta palavra está dizendo, ele está ao derredor só procurando um lugar para entrar. Na vida de Davi, ele entrou no palácio. Toma cuidado, ele entra onde você menos espera. E o Senhor está falando, a vigilância precisa marcar o teu ano, a tua vida, a tua vida. Vamos adorar Jesus. Você consegue entender essa palavra nessa noite? É tempo de guerra. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que é capaz de fazê-lo olhar para trás e querer desistir. Que terrível arma é usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória, a mistura de um desgaste com o contra-ataque do mal, a dor de uma perda ou a dor da traição, uma quebra de aliança é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção, ouça o que vem do coração de Deus.
escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Você que entrou desgastado, cansado, nós acabamos de adorar dizendo, muitas vezes depois de tantas lutas, você está cansado. Você sabe que você não pode baixar a guarda. Você entende que está em guerra e você não consegue se levantar. Essa é a noite que Jesus te trouxe para dizer que você vai ter vitória em meio à tua guerra. Ele tem escape para a tua vida. Ele tem renovo sobre este cansaço. Então sai do teu lugar, se coloque neste altar, receba uma nova unção sobre a tua vida. É tempo de guerra e você vai guerrear. É tempo de guerra. Urabacanabaçô. Pode colocando a mão no altar, pode se colocando no altar, alguém vai tocar a sua vida. Ai, canabassobriana. Você não vai perder guerra. 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 Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda. Nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, o descanso, o descanso. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Urabacanabababash. Uralabababacanabassô. Urabacanabassorianda. Nós cremos na cura do alto. Nós cremos que o cansaço
espiritual que te distraía está caindo por terra. Nós cremos num tempo de vigilância e de posicionamento. Você que está do lado de alguém, você vai olhar e vai dizer: o Senhor está te abençoando, o Senhor está te livrando nessa noite. Diga para toda a igreja, vai falando. Um vai falando para o outro: ei, o inimigo queria te aprisionar, mas Jesus está te livrando. O calabassoia, ei, calabassoia. Ixi. Tem escape hoje aqui, tem livramento hoje aqui. Declare. Mais forte. O escape. Sem demora. O Senhor está renovando esta igreja em meio à guerra nesta noite. Dá para aplaudir a Jesus. Aplaude a Ele. Oh, meu Deus. O calabababaixou. E andalabaçou. E calabababacanabaie. Recalabaçou e andalababababaixou. Ixi. Obrigada, Jesus, porque nós cremos no livramento, porque nós cremos em cadeias quebradas. Os lares não serão destruídos. A mentira, o pecado não vai levar ao abismo, porque nós cremos na misericórdia de um Deus que está trabalhando nesta noite ao nosso favor. Sabe, igreja, depois que os discípulos eles dormiram, não se posicionaram, e Jesus fala: levanta, porque o traidor está chegando. Judas chega e dá um beijo a Jesus, aponta Jesus para a morte. Muitas coisas acontecem, mas Jesus não deixou de amar os discípulos. E talvez você entrou aqui achando que Jesus não te ama mais. E Ele disse: eu só te trouxe porque eu te amo. Eu só te trouxe porque eu te amo. Jesus sabe a hora que traímos. Jesus sabe a hora que negamos. Jesus sabe. Mas Ele não deixa de nos amar. Muitas coisas Ele fez na vida de Tiago, de Pedro, de João. Ele não deixou de realizar. E Ele te trouxe aqui para dizer: tem uma obra e eu não vou deixar de realizar. Olha para o teu irmão e fala: Ele vai continuar fazendo a boa obra. Então nessa noite eu quero fazer um convite para você. Vamos tocando? Quem é você
que em algum momento da sua vida, por tantas coisas que você passou, você se afastou do propósito de Jesus. Quem é você nesta noite que dormiu na hora errada, que fez o que não deveria fazer, mas que hoje quer ter comunhão com Jesus? Eu convido esta igreja. Quem quer aceitar Jesus, sai do teu lugar e vem. Quem quer se render a Jesus, sai do teu lugar e vem. Nós não vamos muito insistir. As horas já se passaram, mas Jesus falou com a igreja nessa noite. Quem é você que quer se reconciliar, sai do teu lugar. Vem, nós estamos te esperando. Nós queremos orar com você. Quem é você que quer declarar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida? Sai do teu lugar e se renda a Jesus nessa noite, que não deixou de te amar. Tem alguém nessa noite que quer se render a Jesus? É hora de se levantar. É hora de guerrear. E para guerrear você precisa resolver se posicionar. Tem alguém nessa casa, eu não vou muito insistir. Sai do teu lugar. Corre para Jesus nessa noite. Ele tem vitória para te dar. Urianda lava subianda, decanta lava sol. Saia do teu lugar e vem. Tem alguém vindo ali. É hora de guerrear, então se posicione nesta noite. Cura lava canava sol. Abaixa aí, tem mais alguém vindo ali, ó. Aplaude ao Senhor. Aleluia. Aleluia. Vem aqui, meu filho. Vem aqui que eu vou orar com você. Tem mais alguém vindo ali? Meu Deus. Sobe aqui para abraçar seu esposo. Aplauda Jesus nessa noite. Nós temos uma família reconciliando. Nós temos nosso amado Raul se reconciliando, Andressa se reconciliando, Danilo se reconciliação nessa noite. Levanta a tua mão direita para cá. Sabe, eu louvo a Deus pela vida dessa igreja e porque eu estou vendo acontecer aqui. É tempo de vencer guerras. É tempo de ter vitória. Diga comigo, eu creio
que Jesus tem vitória para me dar. Então vamos orar? Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite eu me arrependo do tempo que eu passei longe da tua presença. Eu me rendo aos teus pés. Me ajuda a viver o propósito e escreve o meu nome no livro da vida. Jesus, esta noite está a escrever, está a escrever, está a escrevendo. Aleluia. Pode levar, vamos levá-los. Queridos, você pode sentar só um minutinho. Passamos um pouquinho do horário. Algum homem, algum irmão foi lá usar o banheiro e esqueceu essa chave lá no banheiro dos homens, tá bom? Não vai embora sem pegar sua chave aqui comigo. Eu queria dar os avisos. Amanhã é o 8º dia da campanha, profeticamente representando o mês de julho. Amanhã é o 8º dia da campanha, às 20 horas. Agosto. Hoje é julho? Aleluia. É verdade, hoje é o 7º. Fugi da escola. Amanhã, o 8º dia da campanha, representando o mês de agosto. Me corrigiram aqui, é verdade. Domingo que vem, irmãos, é Santa Ceia do Senhor. Devido à campanha, Santa Ceia seria hoje, mas devido à campanha nós transferimos para o próximo domingo, Santa Ceia do Senhor e aniversário da igreja. Nós também não teremos o culto da manhã, só vai ser o culto da noite. Então venha, não fique em casa. Domingo que vem nós estaremos comemorando 20 anos de força para viver. O slogan da igreja: uma família para pertencer. Você que pertence à família, você se sente pertencente a esta família, venha, não fique em casa, venha comemorar esses 20 anos e participar da ceia do Senhor. Agora, os 2 últimos avisos: você que vai se membrar à igreja, você que vai fazer parte da família Força para Viver, o nosso discipulado começa no primeiro domingo de fevereiro, às 4:30 da tarde. Então, você que era de uma outra igreja e por algum motivo parou, nós não queremos nem saber o motivo, porque a partir do momento que você vem para cá, começa uma nova história na sua vida. Então, 4:30 da tarde, discipulado para quem vai se membrar ou para quem vai se batizar, no primeiro domingo de fevereiro. E o último aviso é: irmãos, uma coisa que nós fazemos praticamente todos os dias. Alguém aqui compra pão no mercado, na farmácia? Farmácia não, né? Mas alguém compra pão aqui? Ninguém compra pão? Ou compra alguma coisa no botequinho, sei lá. A igreja, nós temos um instituto, irmãos, não é dinheiro, coisa muito simples. Quando você for fazer uma compra, coloca o seu CPF nessa compra, fala: eu quero uma nota fiscal paulista. E com isso você vai estar ajudando o instituto. Aqueles centavos que não ia para ninguém, só para o governo, ele vai ajudar o instituto Gerando Transformação, que é o braço social da igreja. Então, todos nós vamos lá no mercado e compramos alguma coisinha, nem que seja R$2, R$3, não custa nada você pedir a nota fiscal paulista. Então, você vai ajudar o governo ainda a fiscalizar a empresa de onde você comprou, se ele está sonegando imposto ou não. Não é você que ele fiscaliza, é onde você compra. Então, nos ajude. O irmão Darlison, a partir de amanhã, ele vai estar fazendo os cadastros da nota fiscal paulista. Terminou o culto, passa lá, faz o cadastro. Esses centavozinhos vocês não sabem como tem nos ajudado. Nós temos pago a professora de balé com esses centavos aí.
E para esse ano, o professor de jiu-jitsu, para o teu filho mesmo, para os jovens da igreja. Então nos ajude. A partir de amanhã ele vai estar fazendo o cadastramento. Amém? Fique de pé, vamos orar encerrando o culto. Muito obrigado pela tua presença. As irmãs da cantina pediu para avisar que hoje tem pastel de feira. Posso ouvir um amém? Abençoa a obra. Pega na mão do seu irmão, levanta a mão dele bem alto aí. Fecha o corredor, vamos fazer uma foto bonita. Lá em cima também, levanta a mão do seu irmão. Fala, irmão, eu vou orar por você. Fecha o corredor aqui agora. Ian, pega na mão aí, irmão. Você vai orar pela irmã. Vamos orar, levanta a mão do seu irmão. Nós vamos profetizar uns aos outros agora nesse encerramento. Senhor, eu oro pela vida do meu irmão nesse momento. E nós te pedimos, Senhor, que essa semana seja uma semana de vitórias. Que essa semana seja uma semana de portas abertas. Que essa semana seja uma semana, Senhor, onde nós receberemos as boas notícias que estamos aguardando. A boa notícia da porta de emprego, a boa notícia da cura, negativa toda enfermidade. Senhor, abre portas, Tu és o advogado, faz um grande milagre esta semana, nos negócios, na família, na saúde, na vida espiritual, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós. E os que creem nesta oração, dá um amém bem alto. Dá um abraço do teu irmão e diz para ele: você é mais que vitorioso. Vão com Deus. Deus abençoe. Até amanhã às 20 horas. Vão embaixo da graça, do cuidado de Deus. Vão embaixo